Meu nome é Irene, eu sou professora do Departamento de Físico-Química da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E esse texto eu enviei para Simone, né? E nós, basicamente, né, esse texto que eu escolhi, então, dentro daqueles 4 para falar, ele é formado, ele foi produzido, né, por 4 entidades, né, pelo Comitê on Publication Ethics, pelo Directory of Open Access Journal, Open Access Scholar Publishers Association e World Association Medical Editors. Essas 4 entidades, enfim, que têm, né, funções específicas e das quais a nossa revista, enfim, vai fazer, faz parte, nós precisamos, então, colocar, então eles escreveram, né, um texto, começaram a tentar ver princípios de transparência de boas práticas. Os primeiros movimentos, né, foi em 2013, assim, já com texto preliminar. Esse texto foi revisado em 2015 e posteriormente em 2018. Bom, e esse texto que eu vou discutir aqui com vocês, vou apresentar rapidamente para vocês, né? Então, basicamente, o que ele diz? O que uma revista científica ou um editor, ele tem que ter para quê? Para ser aceito, né, nesse grupo, nesse círculo de editores, enfim, e que fazem essas boas práticas. Então, e eu peguei e fiz um link também com algumas partes, enfim, que eu encontrei lá no site e vi, assim, que a gente tem muita coisa boa, né, que já está sendo feita lá. Então, basicamente, como são vários tópicos que a gente tem que atender, né, para estar dentro desses princípios básicos, eu comecei, então, a olhar, ao mesmo tempo que eu li o texto, eu comecei também a ver no site, né, o que eu encontrava de interessante lá. E aí eu marquei, assim, em amarelo e em verde, aquilo, assim, que eu vi, tá totalmente ok, e o que poderia ser ainda discutido para melhorar dentro do grupo, porque vocês formaram um grupo que está discutindo o site da revista, qual eu não faço parte, mas essa fala, então, é dentro dessa linha, né, para colaborar com vocês todos. Bom, primeira coisa que dentro dos princípios de boas práticas tem que ter cuidado peraí que tem pessoas aguardando para entrar, pronto, que é quanto ao princípio de boas práticas, é o website, né? A gente observa que muitas revistas, existe um problema muito grande de conduta ética, que é revistas que são revistas predadoras, revistas que, por exemplo, te convidam, eu já fui convidada a publicar em revista de médica e eu não sou da área médica, esse tipo de coisa. E revistas que imitam muito revistas renomadas, o nome. Então, não imitar sites de outras revistas, por quê? Porque isso pode enganar um autor desavisado, ele está entrando, achando que está publicando num lugar e está publicando no outro. A questão do foco e do escopo, isso aqui nós não temos esse problema, né? A revista é bem original, a revista da UERGS, inclusive do nome. Foco e escopo da revista, isso tem que estar bem claro. Quando isso aqui talvez mereça uma discussão um pouco melhor no grupo, com a minha visão lá da página. Seu público-alvo, né? Isso também discutir, talvez seja algo também para levar para o grupo para discussão. O ISSN, ele deve aparecer, né, em lugar de destaque. Isso aqui está ok, em todos os lugares da revista está ok, tá? Bom, aí a questão do site da UERGS, né, eu vou fazer um comentário aqui, peraí que tem mais alguém. Deu, já chamei outra pessoa. Quanto ao site da revista, é importante que, de cara, né, o que acontece aqui, por exemplo, que a gente observa, no início,
que é o link que fala da revista, na verdade, ele está falando de toda a pró-reitoria. A revista, ela vai ser, depois que tu clicar em algum ponto específico aqui, e então ela não é aqui, ela não vai na primeira, tu linka o link da revista e cai direto na revista, ela cai no site da pró-reitoria. Talvez isso aqui a gente, né, vocês pudessem discutir para o link, ou ter pró-reitoria e link para a revista, mas que o link da revista caísse direto na revista. Isso que eu estou me colocando. Bom, quanto ao website ainda, né, há outras coisas, declaração do que será considerado para publicação. Eu vi que você tem as diretrizes, está bem colocada, né? É nesse ponto aqui que a gente encontra o que está colocado para publicação lá, só que, e também que não deve ser considerado. Talvez não ser necessário tantos links e já ser mais visível na página, talvez isso aí ajudaria. Espera aí que tem mais alguém tentando entrar. Pronto, entrou. Bom, quanto ao nome da revista, né, essas entidades recomendam assim que evitem, né, fazer nomes muito próximos. No nosso caso da revista, ok, então vou passar isso aqui reto, tá? Vou ir bem um pouco mais rápido, senão fica meio chato. Processo de avaliação pelos pares, né? Também está bem definido lá na página, tá ok? Que isso também é outra questão, né? Quais são, primeiro, né? Cuidar, né? Para que os avaliadores, né? Não vão ser da equipe editorial da revista, tá? Tem um chamado. Deve estar claramente descrito também, né? No site da revista a forma de se avaliar, né? Outra coisa que é muito importante isso aqui, tem revistas, inclusive, que escreve dizendo em uma semana o seu artigo será publicado. Não, uma revista séria, ela não deve garantir a aprovação de artigos e períodos de avaliação curto. Na nossa página, isso aqui, nada desses problemas, ela existe, tá? Então, são algo que é importante, tá? Bom, propriedade e gerenciamento, tá? Então, os proprietários devem estar claramente indicados no site, né? Os editores, eles não devem usar nome institucional de revista que possam confundir. Aqui é muito aquelas pessoas aqueles editores que usam nomes de editoras próximas para tentar confundir a revista. Não é o caso. Talvez aqui mereça atenção a questão de ser da universidade aparecer no site, ao invés de só o link Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, pró-reitoria, enfim, de extensão, de uma forma bem mais clara, assim, em alguns pontos tem, mas nas páginas iniciais talvez isso mereça um pouco mais de cuidado. Bom, outra coisa, a questão, né, dos órgãos diretivos, né? A revista, ela tem que ter um conselho editorial, isso que as normas, é o 5º item lá, peraí, deixa eu só aceitar mais alguém que está chegando. Bom, deve constar claramente, né, se ela tem um conselho editorial, um órgão diretivo, e que sejam especialistas nas áreas incluídas no escopo da revista. Nome completo, afiliação desse conselho editorial, ele deve estar no site, tá? Aí, assim, existe na página, mas depois vocês vão discutir de forma, né, as adequações, então, fica tranquilo. Contato com a equipe editorial, né? Nomes completos de editores, afiliação, parará, tá? Existe na página, mas vocês também vão discutir, tá, pessoal? Bom, agora não está carregando a minha lâmina, está demorando aqui para mim. Por que será? Pifou. Tá? Opa! Demorou um pouquinho, tá? Bom, a questão dos direitos
autorais, licenciamento, né, que ela deve estar claramente indicado no site, as políticas, né, de direitos autorais, as diretrizes para os autores, tá? Também, né, a questão de licenciamento de conteúdo, né, a questão de como os autores tiverem permissão para publicar, uma licença Creative Commons. O seguinte, isso aí tem que estar indicado, tá certo? Isso tem indicação, inclusive tem até o símbolo lá no início da página, né? Talvez de uma maneira bem mais nas instruções dos autores, como eu disse, isso sendo levado assim, unificado nas primeiras páginas da revista, tá? Bom, taxas para autores, né, quaisquer taxas e encargos para submissão deve ser descrito, né? A não cobrança de taxa ou encargos deve estar igualmente disponível no site. Isso é um requisito lá também, né, nas boas práticas. Bom, isso eu não vi nas primeiras páginas lá, essa indicação de, por exemplo, que ela é livre. Eu só vi lá no texto, no meio, de que para figuras o valor adicional era de 30, mas valor adicional a quê? Ao que era cobrado antes ou não, tá? Então, foi um levantamento assim que eu fiz. Bom, processo para identificação e tratamento de alegações de condutas impróprias. Eu acho que aqui é o que tem, né, a ver com o resto dos outros colegas vão falar, né? Então, a questão toda é que é responsabilidade nossa, né? Pessoal, assim, ó, eu silenciei a todos, porque senão dá muito ruído na gravação, tá? Então, daí a gente usa o chat, tá certo? Só estava vendo aqui os comentários de vocês. Bom, processo para identificação e tratamento de alegações de condutas impróprias, né? Os editores, eles devem ser cuidadosos, tá? Aqui, identificar má conduta, né? Eles devem prevenir publicação de documentos quais têm identificado plágio, tá? E tem que ter um super, super, super cuidado. Qual é o super, super, super cuidado, tá? Qual é o super, super cuidado? Que é o seguinte, o editor, ele é responsável também por aquilo que aceita para publicação. E a revista, né, isso já também fui dando cliques e procurando, né, porque esse texto tem links, né, para outras páginas. E o que acontece? Tem que ter um cuidado, isso tem que estar bem claro, essas políticas, esse processo, tá, na página. Nesse momento, o que tem que ver? A revista, ela tem que ter claro como é que ela vai agir para evitar plágio, para evitar conduta imprópria, o que vai acontecer caso tenha conhecimento de má conduta. Aqui, tá? Eu fiquei eu procurei, pode ser falha minha, mas eu não encontrei muitos dados, tá? Então eu botei, não encontrei acessível no site da revista isso. Por que isso é importante, né? Primeiro, porque eu acho que o Paulo depois vai falar em seguida, porque o Paulo vai se especificar, vai abrir isso. Eu acho que minha apresentação é bem mais introdutória para as outras, né? Porque isso tem que ter claro. Então, por exemplo, existem revistas que tem o Crossref ou outro meio de ver a quantidade de coincidência do texto com textos publicados na internet. É muito difícil tu fazer essa ligação, mas tem softwares que eles fazem isso. E muitas vezes tem que ter o cuidado. Coincidência não significa plágio. Um texto, ele pode coincidir 1% com 300 revistas, vai dar um alto índice de coincidência, o que não é a mesma coisa de
o texto coincidir 30% com um artigo de uma determinada revista. Então, são cuidados que têm que ser tomados, né, com os editores, e temos que ver assim também, acho que pensar, não sei, acho que vocês já pensaram, né, eu tô, como entrei agora, estou pensando agora, qual é, enfim, a conduta, como é que vai ser checado isso de uma maneira profissional, ou qual é o software, qual é o mecanismo, porque não é só o editor receber o artigo e sair enlouquecido procurando para ver se tem alguma coisa comum, ou jogando textos na internet tentando procurar. Então, isso vai ficar bem complicado, tá? Eu só queria chegar a isso, porque depois, eu acho que o Paulo depois pode comentar essa parte mais. Ética na publicação, né? Então, políticas sobre ética nas publicações devem estar visíveis no site, autoria e contribuições, como a revista vai lidar com as reclamações e recursos, o parte de conflito de interesse, né? Compartilhamento de dados e reprodução, supervisão ética, né? Propriedade intelectual, opções para discussão e correção pós-publicação, porque às vezes tu te bota errata, enfim, como é que vai ser feito isso, tá? Essa parte aqui eu não encontrei muito acessível, tá? Bom, cronograma de publicação. Isso também é outra questão para indexação nas bases, tá? Não só faz parte aí, tá? Deixa eu ver que tem um bate-papo. Tá, a Eli está dizendo que nós já identificamos, por exemplo, submissão de artigos sem conhecimento dos autores, né? Isso é super, super importante, né? Básico, né? Porque eles têm que dizer lá, olha, todo mundo, na carta de envio, que todo mundo está ciente, né? E eles se responsabilizar por aquilo que estão publicando. Isso é extremamente importante. Uma outra questão, e aí eu fui um pouquinho mais longe, eu peguei, porque como a revista, né, vai indexar em bases de dados, né, essa questão que algumas bases, elas têm critérios específicos, mas isso é outra história, tá? Só que um dos critérios é a periodicidade, o cronograma de publicação, então, que deve ser obedecido, que deve estar claro, né, no site. Nosso caso está ótimo, é quadrimestral, a gente consegue enxergar super bem, tá? Certo, tá. Ele coloca, então, né, que a carta de submissão, eu estou colocando aqui como vai ficar gravado, né? Esses comentários eu estou falando publicamente aqui, tá? Ok. Bom, acesso, né? A forma como a revista e os artigos são disponibilizados para os leitores, taxas para assinatura ou pagamento por visualização. Se é livre, né? No nosso caso, Open Access, ok, tá? Arquivamento, isso aqui é bem interessante, tá? Por quê? Porque a revista ela tem que indicar claramente, né, quando ela deixar, porque agora ela está sendo publicada, tá ok, mas quando ela deixar de ser publicada, né, qual é o plano de backup eletrônico para preservação e acesso dos conteúdos, né? Então, existe um sistema que é o CLOCKSS, né, ou CLOCKSS, né, ou essa aqui é nós da parte da PubMed Central, tá, que eles tem essa política. Então, o que acontece? Tá? Se entra em contato com essa organização e, dependendo, ela é um sistema que é pago, né? E ele vai lá e ele tem um sistema de preservação desse arquivo. Então, mesmo que a revista, daqui a uns anos, ela deixe de existir, os artigos vão continuar a ser acessados. Isso aí é super importante, né, dentro da política de Open Access, que a revista garanta uma política de arquivamento, tá? Certo? O Paulo está me advertindo do tempo, tá? Eu já estou terminando, Paulo, tá? Certo? Ok, tá? Pronto, tá? E fontes de receita, aquela questão, se é da CAP, se é de políticas, a questão de publicidade também é importante, qual é a política para aceitar a publicidade no site, isso é importante, porque
a revista deve ter uma política de, bom, não é tudo que eu vou publicar aqui, né, que eu vou aceitar com publicidade, etc., tá? A questão de marketing direto, isso aqui eu vou tomar aqui um tempo do Paulo, que é importante, que é orientações principalmente para atividades dos editores da revista. Isso aqui diz respeito a gente, que é como é que nós vamos fazer marketing, porque é extremamente danoso para a revista. Por exemplo, claro que a gente quer muitos artigos para serem publicados, mas é extremamente danoso se os editores começam a pegar lista de e-mails e começam a mandar torto e a direito para convidar anúncio. A Eli está dizendo que não podemos ter anúncio, divulgamos o marketing, não é aquele predador. Isso. E então, assim, essa questão do tipo, ok, convite dentro do escopo da revista. Então, assim, às vezes tem lá o pessoal da graduação recebendo convite para publicar, enfim, os meus alunos lá de iniciação científica foram convidados para dar palestra ou publicar, enfim, isso é extremamente ruim para a revista, tá? Então, basicamente, tá, dentro desse sistema aí, tá, o que eu queria colocar nessas políticas de boas práticas era isso. Seguindo a fala da professora Irene, eu vou me apresentar também. Eu sou Paulo, da Universidade Federal Rural de Pernambuco, e a minha preocupação, assim, como a da Irene, é apresentar pontos básicos e mais gerais, porque nós não vamos conseguir dar conta um primeiro encontro de 40 minutos, 45, de gama de possibilidades que esse assunto vai demandar. Então, eu tentei, na verdade, trazer mais para o meu corpus de trabalho e também tentar restringir uma questão bem básica, de senso comum. Porque quando se fala em plágio no imaginário, aquele aluno de graduação e muitas pessoas até em pós-graduação, o que a gente associa é a questão de cópia. Plágio é igual a cópia. A questão é cópia do quê? Então, por exemplo, quando a gente pega um trabalho elaborado por um aluno e existem trechos que não são referenciados. Então, a gente explica para esse aluno que esse texto é uma forma de plágio, porque, na verdade, ele tá como se ele tivesse dito aquelas palavras, aquela ideia, como se fosse de autoria desse aluno. Então, isso é um caso. Outra questão que se fala, que ocorre quando se fala em plágio, que foi justamente eu assisti uma live sobre a questão de journals, e de repente alguém questionou sobre direitos autorais, etc. E a pessoa, não, temos que tomar cuidado para resguardar a questão das ideias, sabe? É muito ruim a gente ter uma ideia copiada, etc. Então, vamos lá. Plágio, para nós, em revista, é cópia textual. Essa cópia textual pode ser, como já foi dito, pegar um trecho direto e colocar no trabalho, e pode ser pegar esse trecho e tentar fazer pequenas alterações, do tipo trocar um verbo, sabe, que seja sinônimo, ou inverter alguma ordem, mas continua sendo retirado de um texto original não creditado. Isso é plágio. Não está coberto pela lei de direitos autorais. Em português a gente chama de direitos autorais porque são várias coisas que entram nessa questão. Eu estava dizendo a questão sobre ideias. Então, por exemplo, isso é um outro aspecto que tem que ficar bem claro para as pessoas. Se, por exemplo, quem vai para congresso, em geral os alunos de iniciação científica vão levar alguma coisa, então vai apresentar uma pesquisa que está em andamento. Isso pode ser problemático, sabe? Claro que a gente sabe que isso pode ser publicado e espera-se que seja publicado nos anais da revista.
sabe, um abstract. Mas, por exemplo, apresentar algo num evento grande que não foi publicado pode acarretar um risco de que alguém tenha acesso a essa ideia e corra na frente e faça a publicação. Isso não está resguardado pela lei de direitos autorais, só para avisar. No texto que está disponível, que depois eu posso passar para a Simone, assim se fala que o que é resguardado pela lei de direitos autorais é a expressão do que eles chamam do espírito humano, ou seja, a materialidade. Se ficar no ramo das ideias, isso não está coberto. Isso não está coberto pela lei de direitos autorais. Isso é bastante importante, parece que é simplesinho. E isso remete a algo que eu também mencionei quando Simone falou que iria discutir essa questão de plágio e direitos autorais. Algum tempo atrás, bastante tempo, teve, quando do lançamento do filme, né, ou antes do filme, digamos, foi 2012 por aí, ou antes disso, teve a questão do Scliar, uma questão envolvendo o suposto plágio de Scliar e de um autor canadense chamado Ian Martel, sabe? O Scliar estava incomodado porque a passagem, o livro era muito parecido com uma passagem de uma novela do Scliar, né? O livro do Martel se chama A Vida de Pi e a novela do Scliar é Max e os Felinos. Acontece que daí, por exemplo, esse é um exemplo claro, por exemplo, o Martel, apesar de pode não ter agido eticamente, por não ter acreditado de onde ele tirou a ideia, né? Ele só acredita na primeira edição, depois ele deleta isso, mas ele não incorreu em plágio, porque ele não pegou o trecho, aquele que estava lá, a descrição do evento do Max e o felino na balsa, sabe, do Scliar e colocou no seu texto. Isso não é plágio. Ele pegou uma ideia e trabalhou essa ideia. Então, a gente pode até não gostar por questões bairristas do que ele fez, mas isso não é plágio. Cópia da materialidade textual, no caso de um texto acadêmico de não referenciar, de não aparecer nas referências, sabe quem é o autor, ano, página, etc. E que copiar a ideia em si não se configura em plágio e não infringe de direito autoral. Então era basicamente isso. Olá a todos, eu me chamo Jéssica e eu faço doutorado na área de engenharia ambiental na Universidade de Passo Fundo. Então, o autoplágio deve ser levado em consideração em diferentes casos. Então, individualmente, não pode ser uma coisa genérica, porque para ser tomada, então, uma ação apropriada, tá? Então, quando há sobreposição, como o editor vai verificar isso? Ele pode verificar isso através de busca, né, em Google, enfim. Ele pode também utilizar softwares, que seriam softwares de plágio. Muitas vezes os alunos podem utilizar isso antes de enviar o seu artigo, sua dissertação, seu TCC, utilizar o site, o software, que no caso tem dois exemplos aqui, o Crosscheck, é um software que detecta então o plágio, e o Copia e Cola, é um site. Esse Copia e Cola eu até já utilizei. Ele é bem interessante, pois ele dá a porcentagem de plágio e mostra sites, então, com a busca referente àquele texto, onde está parecido, e você pode verificar se isso realmente foi, né, se você plagiou dali, se está muito próximo àquele texto, então você pode modificá-lo, ou ver se você esqueceu de colocar a referência. Então, isso é interessante fazer pelo próprio autor antes de enviar o artigo, né? E pelos revisores para verificar se há, então, a questão de plágio ou autoplágio. Então, após verificado, deve ser verificada, então, a extensão dessa sobreposição. Se é uma sobreposição menor, então, um autoplágio menor, os autores, eles podem
solicitar a reescrição. Os autores não, os revisores, eles podem solicitar aos autores a reescrição dessas sobreposições e citar os artigos anteriores. Então, geralmente isso é visto na metodologia, né? Com muita frequência, pois às vezes o autor ele publica artigos relacionados, dando uma sequência para esses trabalhos e referencia então um artigo anterior do seu trabalho usando uma metodologia muito próxima. Só que é necessário que ele cite esse artigo anterior, não simplesmente coloque como se fosse feito pela primeira vez. Então, é muito importante que ele cite, não apenas os artigos que ele se baseou, mas também no próprio dele, que ele, então, reescreveu. Mas, quando essa sobreposição é maior, geralmente, então, ultrapassando a metodologia e indo para a introdução, resultados, conclusões, aí, então, isso deve ser realmente mais avaliado ainda, gerando, muitas vezes, até numa rejeição do artigo. Então, o que o editor tem que fazer, então, quando ele identifica essa sobreposição maior de autoplágio? Entrar em contato com o autor principal. Se o autor principal ele não dá retorno, então, assim com outros autores ou com a instituição de origem. Isso está num fluxograma que foi disposto pelo Comitê de Ética em Publicações. Então, resumindo, né, o que eles entraram nesse acordo, então, que quando há uma sobreposição maior, deve-se entrar em contato com os autores e, então, para ver se eles fizeram isso de má fé ou se eles realmente não sabiam, pois podem ser alunos iniciantes, principiantes, que não sabiam realmente o que isso poderia acarretar, né? Então, é dito para eles reescrever isso ou causando, então, na rejeição. Quando o editor ele percebe que isso foi feito de má fé pelos autores, ele pode entrar em contato, então, com alguém superior a esse aluno. Como, por exemplo, o professor responsável pela pesquisa, ou a universidade, enfim. Além disso, há também a verificação de autoplágio em artigos já publicados. E aí, quando já foi publicado esse artigo, o que eu posso fazer? Há a possibilidade há dois casos, que também no caso de sobreposições menores e maiores. Casos de sobreposições menores, então é possível entrar em contato com os autores desse artigo para eles fazerem uma correção, citando então artigos anteriores que eles fizeram, citando artigos anteriores no decorrer do texto, e isso seria publicado então como uma correção ao artigo. E também existe, quando há um grande plágio, né, uma sobreposição muito grande do artigo anterior, copiado, então, como o artigo anterior, nos resultados, por exemplo, isso pode acarretar, então, na retratação, que seria o cancelamento da publicação. Mas isso só é feito quando realmente há, então, uma cópia extensa que compromete a originalidade e infringe os direitos autorais do artigo. O Brasil segue a vertente francesa. Então, a questão aqui é de trabalhar com a questão do direitos autorais nessa vertente de quem que produziu essa materialidade. Outra coisa que se faz a distinção, daí a gente tem que se debruçar talvez em outro encontro, é a questão que a gente pode ceder direitos. Em geral, quando a gente faz a publicação, sabe, em revistas, etc., se diz o seguinte: olha, eu estou cedendo o direito, sabe, tipo, eu não vou pegar e dizer, fazer o que bem entender, já que eu publiquei em determinada revista, eu estou cedendo o direito para essa revista. Isso é uma questão. Isso significa que o direito de reprodução desse artigo que eu publiquei está cedido para a revista. O que não pode acontecer é a revista ou qualquer outra pessoa tirar meu nome e colocar o nome de terceiros. Isso é inalienável, não pode acontecer. Isso se chama é uma questão moral. Então, tem a questão do material, de uso daquela materialidade textual do artigo. Isso pode ser feito, é o que a gente faz quando a gente publica.
Gente, eu queria parabenizar todos e todas e dizer que com certeza ter vocês no grupo é incrível, né? Eu estou muito feliz, impressionado positivamente, porque com certeza vocês vão nos ajudar a criar ou a construir uma revista cada vez mais forte, cada vez melhor. Então eu só tenho que agradecer, eu gostei muito das análises que vocês fizeram, elas serão muito úteis e lembrem que todos nós somos parte da revista agora, né? Estou com o meu vídeo desligado, ver se eu consigo ligar. Então todos nós somos parte da revista agora, todos somos editores e cada contribuição de vocês vai ser extremamente importante. Então era isso, muito bem-vindos ao grupo. E só tenho mesmo a agradecer.